Bem-vindos ao primeiro episódio do Duas Telas. O filme de hoje é o Charade, que no português é Charada. E atenção, a gente vai tentar dar um mínimo de spoilers, mas contém spoilers. Oi para todo mundo, meu nome é Giovana Canteiras. E eu sou o Hugo Bombarda. O filme de hoje, como a gente tinha comentado, é o Charade, ou Charada no português. Ele foi lançado em 5 de dezembro de 1963. Ele tem 1 hora e 54 minutos de duração e ele é categorizado como comédia, policial, romance e suspense. Bom, o filme se passa na cidade de Paris e a Audrey Hepburn interpreta a Regina Lampert. E a trama do filme começa a ser desenvolvida a partir do assassinato do seu marido, o Charles Lampert. E ele morreu jogado de um trem por acreditarem que ele possuía um certo dinheiro e que depois esse dinheiro ia ser cobrado da Regina. Então, no meio de toda essa confusão, ela acaba se apaixonando por um homem que está ali envolvido em todo esse cenário, que tem muito mais segredos do que ela imagina. Então, durante todo o filme, os segredos vão sendo revelados aos poucos e a gente vai se surpreendendo cada vez mais. O filme conta com a direção de Stellan Donen e roteiro de Peter Stone. O elenco é composto por Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau, James Coburn, George Kennedy. Henry Mancini foi o responsável por escrever a música que foi indicada na categoria de Melhor Canção Original no Oscar de 1964. A música era chamada Charade. A companhia que produziu o filme foi a Universal Pictures. Então essas foram as informações um pouco técnicas que a gente queria passar para vocês e agora vem a parte legal e a parte dos spoilers também. Então, Gi, o que você achou do filme? Eu amei o filme. Eu preciso ser muito sincera, eu me apaixonei pelo filme muito mais do que eu achei que eu ia, porque quando eu li a sinopse e eu vi o trailer, eu não sabia que o filme ia ser tão charmoso quanto ele é. Sim. E sim, né? E eu me surpreendi muito positivamente com o filme. A performance da Audrey foi, pra mim, a mais especial mesmo. Ela tem caras muito icônicas, expressões muito Muito. icônicas. Os olhos gigantes. Sim. E você, o que você achou? Eu achei intrigante, eu fiquei preso no filme desde o começo. Eu acho que ele já começa com o Charlie sendo jogado do trem, e aí aparece já a cara dele. E aí vem toda aquela abertura do filme, que é cheio de gráficos ali, cheio de flechas girando e um monte de coisa colorida. E aí você Linda. já fica meio que, nossa, o que vai rolar aqui? Uhum. E aí eu acho que ele conseguiu prender desde o começo até o final, porque os segredos, né, que a gente vai descobrindo, eles vão sendo revelados, e aí você vai ficando cada vez mais confuso até o final, que é quando você entende tudo de verdade. E nem tudo na real. Mas eu acho que principalmente isso. Isso é uma coisa que eu prestei muita atenção também, que eu acho que talvez até passe para todo mundo que assiste o filme, que você repara o quanto você está entretido do começo, logo os primeiros segundos, assim, primeiros minutos do filme até o final. Sim, e de como você consegue ficar preocupado e ao mesmo tempo eu lembro, eu tava ali preocupado e eu tava com dó dela, mas ao mesmo tempo eu tava rindo das falas dos personagens. Sim. Então eu acho que é uma mistura de tudo. Eu acho que o Stellan conseguiu fazer essa mistura de gênero ali muito boa. Ele realmente fez com maestria, porque ao mesmo tempo que você tá rindo, é um filme que é meio trágico e ali fica muito leve. Então eu acho que foi muito bem feito. A gente precisa conversar sobre o roteiro, porque eu, pessoalmente, achei genial. Eu Sim. achei que ele se amarra muito bem, ele é muito limpo, ele meio que fala o que é necessário e ele não para de dar continuidade na história, ele acontece de uma forma muito orgânica, ele permite que a narrativa desenvolva de uma forma que ela vai meio que uma parte vai caindo em cima da outra e realmente você nunca perde o interesse. E você não espera que aquela parte ia cair bem em cima da outra Sim, parte. Então sim. acaba que você fica cada vez mais entretido com o filme. E eu acho que é a principal. Que até puxa um pouco do título, que é a charada, que a gente vai tentando matar essa charada e na nossa cabeça é uma coisa completamente diferente do que aparece, porque o roteiro vai te confundindo. E aí no final. Outra coisa que eu acho muito importante no filme é a cinematografia. Eu acho que ela complementa
se não todas as cenas, quase todas as cenas, porque o jogo de luz é realmente muito especial. Ele complementa muito bem o filme, assim, no geral. Ele é extremamente responsável por indicar grande parte das emoções que a gente sente em diferentes momentos do filme, que nenhuma ótima cinematografia deve ser, né? Sim, completamente. Eu acho que o hotel ali, ele tem uma luz e é tudo meio esverdeado e meio, não sei, meio fechado. E aí quando eles saem pra rua, tem aquelas, aparece até a Notre Dame ali e o barco, enquanto eles vão, Sim. enquanto toca a música, então eu acho que tem essa mistura de emoções. Então, uma hora eles estão ali meio que tentando decifrar e no meio de todo o caos, de tudo que ela tá passando e vivendo, mas ao mesmo tempo tem o romance deles, e o romance deles sempre tá ali em cena, e, ou no restaurante, ou no barco, ou embaixo do poste. Então eu acho que. Então eu acho que acaba sendo muito dual. E esse dual se casa muito bem, porque ao mesmo tempo que tem ali o caos de tudo que está acontecendo, eles conseguem passar essa visão bem mais romântica e parisiense, vamos dizer assim, do conceito da cidade do amor. Até porque vale a gente notar aqui que a Audrey no filme ela é uma tradutora. Ela é americana, mas ela traduz do francês para o inglês. Então, Uhum. tem tudo a ver. As roupas da Audrey são todas da Givenchy. Isso aparece nos créditos do filme também. É muito nítido para a galera que gosta mais de moda. As cores das roupas e os modelos mesmo, casacões e ela usa cores, ela usa um vermelho muito forte, ela usa em duas cenas vermelhas muito fortes. Os E isso, chapéus. os chapéus, ela usa muitos lenços e luva sempre. O que tem tudo a ver com o filme, porque a gente tá falando de uma roupa mais misteriosa, uma roupa que lembra até meio que um espião, assim. E lembrando que a gente está em 1963, então é algo muito mais, não sei, assim, que a gente não tem mais aquele estilo, assim, hoje em dia que a Sim, gente consegue ver. E, ai, gente, é chiquérrimo. Então, para quem gosta de moda, eu acho que é muito legal as referências que você tem ali de como as roupas casam com as cenas também. total. E a Audrey veste lindamente. Hugo, o que que você achou do desenrolar do personagem do Charles e como que ficou o final? Tá. Essa é a parte que a gente não elogia tanto assim o filme, porque eu acho que ficou faltando um pouquinho do Charles. Eu acho que talvez era a intenção ou talvez não era, mas a própria Regina não sabe muito sobre ele, então quando perguntam ali para ela, que dinheiro era esse, da onde ele veio, eles tinham alguma ligação com outras pessoas a não ser aqueles outros caras que estavam tentando pegar ela, e ela responde que não sabia de nada, ela não sabia nem Pra onde ele estava para indo? onde ele estava indo, então ele nem tinha ela. É, eu acho que fica faltando a gente saber quem era o Charles, o que ele estava fazendo ali. Eu acho que sim, a principal figura do filme é a Regina, então eu acho que ok nesse ponto, mas falta ainda. Eu acho que se vocês assistirem, talvez vocês também percebam. E no final, acaba que essa figura faz falta porque as coisas elas se casam, mas elas não se casam perfeitamente igual foram durante todo o filme. Então, no final, acaba que tem essa falta ali Esse vão, de. né? É um vão, então fica meio que aberto. E não é aquele aberto bem feito, para você. É meio que o proposital bem feito. Não, é algo que parece realmente que foi ali. Vamos tentar encaixar aqui tudo? Meio que isso. Sim, sim. É, a minha única crítica ao filme também teria que ser o final. O Charles, ele me deixa curiosa, mas talvez essa foi a intenção do personagem, porque se nem a própria Regina sabia mesmo quem que era ele, a gente tá ali com ela, né? A gente meio que acompanha a Regina por tudo, então a gente também fica sem descobrir. Eu queria também saber mais dele, deixou o personagem dele bem aberto, quase que como uma pessoa que não faz nem sentido, né, às vezes. Porque não é possível que seja tão enigmático assim. Mas Ela eu, puxa a eu história do gostei. filme, a figura dele puxa a história do filme, mas ao mesmo tempo fica.
não tá Fica em nada, né? aberto. É. Parece. Exatamente. E o final também eu tive essa impressão. O final eu acho que ele é muito, muito especial pra gente contar aqui assim, o que Uhum. acontece. Mas eu tive a impressão também que eles tentaram casar as coisas de um jeito que, pelo menos pessoalmente pra mim, ficou parecendo preguiçoso, assim. E se você achar que, nossa, foi perfeito, ótimo. É, Eu acho que tem, né? Tem tá quem tudo acha. certo e eu acho que se você achou, conta aí pra gente porque eu não achei. Então aí a gente vê. Sim. E deixa eu te perguntar, qual que foi a tua cena favorita do filme? Eu gostei muito da cena que o homem por quem ela está se apaixonando, que leva vários nomes, então não posso falar todos eles, mas na terceira versão deste homem, quando ele vai falar a versão que parece mais do que ele é realmente, eles estão no túnel e tá abafado, e aí quando ele começa a contar, sai do túnel e o áudio fica mais nítido, e aí vem toda aquela questão do rio ali que passa por Paris, e aí ela tá ali, e aí ela acredita nele depois, pela terceira vez. Então eu acho que foi uma cena muito interessante de se perceber, assim, o detalhe. Parece que a cena colocou a gente lá, né? Ela tem Uhum, uns detalhes muito, muito legais. Eu sim. achei isso também. Essa cena é bem massa. A minha, eu acho que eu fiquei muito amarradona no começo, assim. Eu. Aquela primeira troca dele, sabe? Que Uhum. ele chega e tá, e aí ela começa já a falar com ele. Eu ali já sabia que o roteiro ia ser muito bom, primeiro de tudo. Quando ele toma banho com o terno, Nossa eu senhora, essa gostei. foi também. Uhum. Muito bom. Então, gente, Duas Telas, ele tá aqui para avaliar os filmes também. Na nossa humilde opinião, então a gente organizou um formato em que a gente dá uma nota de 1 a 5, sendo 1 péssimo e 5 maravilhoso. Então, para esse filme, Charada, eu acho que ambos, eu e a Giovana, a gente tem a mesma justificativa e a mesma nota, que é 4,5. Por quê? Porque o filme, como a gente disse, ele vai, assim, se trançando e casando tudo, todos os fatos, e a fotografia é linda. Então, é realmente muito, muito legal ver. Você fica preso ali com o enredo, mas ao mesmo tempo o final deixa a desejar. Então, esse meio ponto, eu acho que é sobre isso, assim. É sobre esse vão que fica e uma coisa de, nossa, para um filme que estava se organizando, né, entre aspas, tão bem, o final devia ser um pouquinho mais trabalhado. E você pode encontrar o filme na plataforma do MUBI. O nosso podcast não é, como fala? Filiado, infelizmente. Mas é filiado, não é filiado, mas a gente tá aqui para fazer uma propaganda, porque é uma plataforma muito boa, você consegue ter acesso a filmes muito bons de diversos diretores e, Diverso, enfim, gente. é muito bom. Então a gente assistiu por lá, mas fica aberto, gente. Você pode achar, acho que em qualquer lugar da internet, mas a gente indica realmente essa plataforma porque é ótima. Os filmes são muito diferentes, assim, eles têm um formato ativo do que o do Netflix. O Netflix, ele apela mais uma coisa mais popular. O MUBI tem filmes de todos os lugares do mundo, grande parte não é nem americana, que é o que a gente está acostumado a ver, né, nas outras, e a gente indica bastante. MUBI, patrocina a gente. Mas por favor. A gente assiste os filmes e depois a gente faz uma bateria de pesquisa sobre para conseguir falar aqui e se informar. E eu encontrei algumas curiosidades que o Hugo não sabe. E eu achei que ia ser Vocês vão legal reagir ler aqui. comigo. Pois é. Eu achei que ia ser legal reagir aqui o Hugo e contar para vocês já também. Vamos acabar. A primeira curiosidade é que o Cary Grant, que é o protagonista, ele inicialmente recusou o papel porque ele sentiu que a personagem dele, em relação ao da Audrey, ia ficar meio que como um predador, porque ele ia ficar investindo nela que ela é tão mais jovem. A diferença de idade dos dois era de 26 anos. Nossa. Achei. Achei Tem uma... péssimo. Sei lá, tipo, nem parece tanto. E eu acho que eles super formam um casal lindo. Tá. Ele acabou aceitando depois, numa última tentativa do Peter Stone, que é o roteirista.
que ele ficou trabalhando a noite inteira no script, reformulou um monte de coisa e pediu para que ele desse uma última olhada. Gente, o cara se recusando a trabalhar com a Audrey. Pelo amor de Deus. Porque Nossa. ele era bem mais velho. Ele tinha 59 anos, a Audrey tinha 33. Uhum. E os produtores ficaram curiosos para saber o que tinha mudado no roteiro, que fez ele aceitar. E a diferença foi que no novo roteiro, todas as cantadas que eram mais agressivas, as investidas mais agressivas, que eram do personagem do Carrie, mudaram agora pro da Audrey. Então a gente acompanha isso no filme. Sim, ela que é ela bem investe. atiradinha. Sim. Mas é. Segunda curiosidade, depois do filme, as críticas foram bem duras com o Cary Grant, porque durante o filme ele comemorou seus 59 anos e a Audrey tinha 33. E Charade, portanto, foi o filme que fez o ator decidir parar de protagonizar romance. Porque ele viu que a resposta já não estava sendo mais tão boa e que ele já se considerou mais velho. E ele era meio um galã pra época, viu, gente? Ele era meio, tipo... Total. Achei uma vibe super George Clooney, assim. Terceira. De acordo com a Audrey, a cena em que ela derruba o sorvete no terno do Adam, na época Adam, é baseada num acontecimento real, onde ela derrubou no Cary Grant numa festa vinho. Vinho tinto. Nossa, que legal. Muito massa. Nossa, mas porque na hora, mas eu confesso, na hora eu achei um pouco forçado, porque quando ela derruba, Sim. é meio que tipo assim, ai, pá, com o Meio braço, proposital, assim, parece, muito né? proposital. Eu assim, nossa, tá bom, mas tipo, agora ficou bem legal, assim, a cena, eu não sabia. Sim. Acho que não tem como você saber, né? É uma coisa muito específica da vida de fora, assim, dos dois. Super. Bacana. Quarta. Devido ao suspense da trama e esses constantes plot twists, que são as viradas na história, as reviravoltas, muitas pessoas acharam, sem ver o diretor, que o diretor era o Hitchcock, o Alfred Hitchcock, que é o diretor de Psicose. Sim. Que ele não estava envolvido de forma alguma. E isso levou muitos dos fãs do filme a chamar ele de o melhor filme do Hitchcock, que não é do Hitchcock. Quinta. Foi acordado, essa eu achei bad. Foi acordado que o Cary Grant não ia tirar a camiseta pra cena do chuveiro, porque ele tinha, entre aspas, quase 60 anos e era um pouco sobrepeso. Gente, a gente tá numa época também, né, 1963, então assim, não dá pra gente levar os ideais de hoje. Mas eu tava esperando que ia acontecer alguma coisa mais hot nessa cena, assim. Porque ela vai toda, não sei o quê, e aí tranca ele no quarto. Não, você vai tomar banho aqui. E aí ele vai, e aí ele toma banho com o terno. E ok, é uma cena de humor, assim, é bem legal. Mas na minha opinião, uma das melhores cenas do cinema, assim, eu digo. Você fica esperando acontecer algo ali entre eles dois. E que só vem muito no final e, assim, bem sutil mesmo. Porque tinha essa coisa dele, então, que a Gi falou por fora, que ele tinha essa relutância. Então eu acho que você fica ali esperando mesmo, que ele vai tirar a camisa, que ela vai entrar no chuveiro junto com ele, mas não tem. Então isso a gente já adianta. É bem triste. Eu achei que ficou bem legal, assim, também, mas aqui é meio chato saber o motivo, né? Mas... E sexta e última curiosidade é que o filme, por engano, assim, por um erro ali na hora da organização, ele é domínio público, devido a uma falta de colocar os devidos direitos autorais, não colocaram copyright. E aí passou a lei, na época, tem a ver com o tempo também, passou uma lei e aí o filme até hoje, ele é domínio público. Meu Deus. Então eu acho que todo mundo pode assistir Charade. Acho que vai ficar bem mais fácil achar o filme agora. Provavelmente tem no YouTube. Sim. Muito massa. Então, foi isso, as curiosidades. Foram essas. Amamos. Então, gente, esse daqui foi o primeiro episódio do Duas Telas. A gente espera muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo com outro filme. Até lá.